Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h02. Repita. 7:02. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Hoje é o dia do farmacêutico e também dia de São Sebastião. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governo de São Paulo distribuiu ontem mais de 300 mil doses da vacina do Butantan para seguimento da campanha de imunização contra a Covid-19. Hoje, às 8h30 da manhã, o governador João Dória estará no Hospital Regional aqui em São José dos Campos, daqui a pouquinho, tá? 8h30, para aplicar a vacina. São José dos Campos recebeu ontem 11 mil doses da vacina. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos anuncia 500 milhões de investimentos em parceria com a iniciativa privada. São Paulo lança vacinômetro que permite acompanhar em tempo real o número de vacinados. Câmara de São José dos Campos realiza processo seletivo de estágio com prova online. Índia começa a exportar vacina, mas Brasil fica de fora. Ford chama trabalhadores de volta para produzir peças de reposição após anunciar demissão. Polícia Rodoviária Federal abre concurso público para 1.500 vagas com salário de R$9 mil. Corinthians anuncia o ex-meia Danilo como novo técnico do Sub-23. São Paulo tem jogo hoje decisivo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou mostrar que o PSOL quer proibir o governo de falar em tratamento precoce. Fez o pedido ao ministro Lewandowski. E o Superior Tribunal de Justiça quer saber onde o governador do Amazonas e o prefeito de Manaus gastaram os bilhões que foram entregues pelo governo federal. Em Coari morreram 7 pessoas por falta de oxigênio. O Supremo diz que não proibiu Bolsonaro de agir nos estados e municípios, mas eu vou ler a decisão do Supremo do dia 15 de abril. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h05. Repita. 7h05. A Prefeitura de São José dos Campos lançou ontem o PPI, Programa de Parcerias de Investimento do município. A medida visa incentivar parcerias com a iniciativa privada para a implantação e ampliação de serviços à população em infraestrutura e melhoria da qualidade de vida. O PPI poderá trazer R$500 milhões de investimentos para a cidade com a realização de todos os projetos previstos com a consequente geração de empregos, como explica o prefeito Felício Ramute. 500 milhões de investimentos no município através dos projetos em parceria com a iniciativa privada. Hoje eu assino o decreto que institui o PPI e a partir daí, já na quinta-feira, encaminharemos uma lei sobre audiências públicas em momento de pandemia. Claro, a gente espera que pela aprovação na Câmara Municipal. Então, a Câmara será é fundamental para que esses projetos de fato se tornem realidade e esses 500 milhões de reais de investimentos, no mínimo, e de geração de emprego, possam ser injetados na economia da cidade. Fazem parte já dessa primeira rodada do PPI, a lista dos projetos do PPI. Aeroporto, Ernesto Campos, Centro de Convenções, novo transporte público, incluindo a linha verde, Arena Poliesportiva, Estádio Martins Pereira, Parque Municipal Roberto Burle Marx, bilhete único e estacionamentos subterrâneos, além também do sistema de gestão
financeira do transporte público. Claro, como eu disse, todos esses itens terão seus estudos aprofundados através da assessoria de projetos especiais, que funcionará sempre correlacionada com as secretarias envolvidas em cada projeto. O prefeito Felício Ramute comentou ainda que na semana que vem será publicada o procedimento de manifestação de interesse, PMI, para o estudo da concessão do aeroporto. Sobre o aeroporto especificamente, nós já abrimos uma rodada de consulta pública e na segunda-feira, ou no início da semana que vem, será publicada a PMI, que é um instrumento previsto nesse decreto para concessão, estudo da consultoria da concessão do aeroporto. Essa PMI prevê, então, a contratação de uma concessão sem nenhum centavo de recursos públicos. Essa contratação se dará pelas empresas que participarem da rodada do PMI, da consultoria para o projeto e modelagem do edital, sendo que ela será remunerada pelo futuro vencedor da licitação do aeroporto. A assessoria de projetos especiais ficará responsável pela elaboração dos estudos preliminares para a inclusão do empreendimento no âmbito do PPI. Perceba quem assumiu o aeroporto aí, vencer aí a licitação, que realmente mude aquela cara lá, que é muito feinho, né? Aquele aeroporto fechado, entra lá, você não vê nada, você não vê avião, não tem restaurante, não tem bar, não tem nada. Então é uma forma também de dar um up também no próprio turismo local ali, que é interessante, né? Que todo mundo gosta de avião, agora chega lá, não tem avião, não tem sentido da coisa, né? Então vamos esperar que quem vencer essa licitação realmente pense nisso também, né? Ainda mais em São José dos Campos, né? Ainda mais em São José dos Campos, capitão do avião, né? Exato. Tá certo. A Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo lançou ontem o Vacinômetro, ferramenta digital desenvolvida em parceria com a Prodesp, que permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados no estado. O Vacinômetro está disponível no portal do governo de São Paulo e até amanhã de ontem o sistema indicava 3.908 vacinados no estado. A ferramenta será alimentada diretamente com as informações da plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a Covid-19. O banco de dados também contará com relatórios atualizados de doses aplicadas e a cobertura vacinal atualizada dos municípios paulistas. E chega ao fim o calendário de vencimentos do IPVA de 2021 para os proprietários que desejam quitar a cota única, com desconto de 3% ou a primeira parcela do tributo. Hoje o prazo para o pagamento é para os veículos com final de placa 0. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, tem pontos de lentidão no sentido São Paulo. A gente tem trânsito lento na altura de Guarulhos, na pista expressa, no quilômetro 207, e tem também na pista marginal, no 220. Esses dois pontos aí na altura de Guarulhos por causa do excesso de veículos nesta manhã. A rodovia Ayrton Senna também já tem trânsito lento agora no sentido capital. A lentidão vai ali do quilômetro 23 até o quilômetro 20, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, no trecho de Planalto tem tempo nublado com neblina em pontos isolados, tem obras a partir do quilômetro 64 e tem tempo bom, trânsito livre. Trecho de Serra também segue aí com trânsito tranquilo, mas tem pare e siga por conta das obras de duplicação. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, seguem com trânsito fluindo bem, tempo bom nesta manhã. Apenas uma pequena observação aqui, a gente deve anotar que todas as câmeras do DER que monitoram as rodovias do estado de São Paulo estão não operacionais nesse momento, estão todas congeladas com a imagem de ontem à noite. Isso ali na... Todas, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro, aquela estrada que vai ali de Ubatuba a Caraguá, todas as estradas que tem administração do DER, inclusive pelo próprio... Pau no sistema. Pau no sistema, travou tudo ontem à noite. Não amanheceu o dia nas câmeras do DER. Hora. 7h11. Repita. 7h11. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.
7h14. Repita. 7h14. Começa na sexta-feira a seleção para estágio na Câmara de São José dos Campos, a cargo do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. O prazo para inscrição e realização da prova vai do dia 22 de janeiro até o meio-dia de 5 de fevereiro pelo site do CIEE, www.ciee.org.br. Esse ano, em razão da pandemia de Covid-19, a prova será online e poderá ser realizada no mesmo período da inscrição. O candidato terá acesso à prova logo após efetivar a inscrição, podendo realizá-la em outro momento. Podem se inscrever estudantes matriculados nos cursos de ensino superior no período noturno de administração, direito, jornalismo, informática, rádio e TV, publicidade e propaganda e marketing. É requisito residir na cidade de São José dos Campos. Os estagiários cumprirão 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais e receberão bolsa mensal de R$ 944, auxílio alimentação de R$ 272 e auxílio transporte. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja assinar uma série de ordens executivas assim que assumir o poder hoje. Biden emitirá decretos para reverter os vetos à imigração e retornar ao Acordo de Paris sobre mudança climática em seu primeiro dia na Casa Branca. O presidente eleito também deve ter como objetivo a reunificação de famílias separadas na fronteira dos Estados Unidos com o México e vai ordenar medidas sobre o uso de máscaras contra a Covid-19. Joe Biden tomará posse hoje sob estritas medidas de segurança. Todos os 50 estados americanos estão em estado de alerta máximo para enfrentar a possível violência que possa ocorrer em torno da cerimônia de posse. Ontem, comerciantes de São José dos Campos fizeram um protesto contra a fase vermelha na cidade. Eles são contra o decreto municipal que determinou o fechamento do comércio. A fase vermelha, mais restritiva do Plano São Paulo, passou a valer na última segunda-feira e apenas os comércios essenciais podem abrir na cidade. A prefeitura justificou o endurecimento das regras por causa dos números altos de internações e casos de Covid-19. O protesto teve início às 9 da manhã na região central da cidade e reuniu comerciantes, funcionários e empresários. Eles seguiram pela região central e bloquearam o trânsito na rua Francisco Paes, causando congestionamento. Em reunião com uma comissão de empresários, a ACI, Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, informou ontem o envio de um ofício à prefeitura solicitando a abertura dos estabelecimentos no município. O ofício foi protocolado junto ao gabinete do prefeito Felício Ramute e nele a ACI destaca a necessidade de uma reavaliação sobre o fechamento do comércio com a reabertura amparada em protocolos sanitários. A Ford iniciou a convocação oficial para que os empregados das fábricas que a empresa fechou no país retornem ao trabalho para produzir peças de reposição, segundo os sindicatos que representam os metalúrgicos das unidades. As entidades, no entanto, são contra a volta até que a multinacional negocie indenizações e um plano de saída do país. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, a multinacional não negociou ainda como será o processo de demissão dos seus empregados, nem sentou formalmente com os sindicatos para discutir as rescisões e indenizações. A Justiça de São Paulo autorizou a abertura de investigação contra o deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania, por importunação sexual. Em dezembro do ano passado, a deputada estadual Isa Pena, do PSOL, prestou queixa contra Cury após um episódio em que ela afirma que foi apalpada pelo colega. A cena foi registrada pelas câmeras do plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP. Em depoimento ao Ministério Público de São Paulo, Pena afirmou que foi surpreendida pela aproximação de Cury enquanto conversava com o presidente da Assembleia, deputado Cauê Macris, do PSDB. O desembargador João Carlos Salete determinou que todas as filmagens das câmeras da LESP sejam anexadas ao inquérito e o depoimento de 11 deputados presentes na sessão, entre eles o próprio presidente Cauê Macris. Em nota, o deputado Fernando Cury disse que ainda não teve acesso à íntegra da decisão sobre a investigação, mas negou ter agido de forma inapropriada. No Jornal da Manhã, Tempo e Temperatura.
E o sol deve aparecer hoje em toda a região e a condição de chuva diminui. Porém, ela ainda deve ocorrer na forma de pancadas localizadas mais isoladamente a partir da tarde, principalmente em áreas de serra e alto vale. No litoral, o tempo deve ficar instável. As temperaturas continuarão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno de 33 graus. Neste momento, temos 20 graus. 7h19. Repita. 7h19. E apenas profissionais de saúde também indígenas devem preencher o pré-cadastro da vacina em São Paulo. Governo paulista cria pré-cadastro para a imunização contra a Covid-19, disponível no site vacinajá.sp.gov.br. Ele deve ser preenchido somente por pessoas que trabalham na área da saúde ou que fazem parte de comunidades indígenas. O pré-cadastro não é obrigatório e também não é um agendamento para receber a vacina. Ele tem o objetivo de facilitar e agilizar o atendimento nos locais de vacinação para evitar aglomerações. Em menos de 24 horas, 500 mil pessoas já haviam completado o formulário, de acordo com a comunicação do governo. Mas é importante que antes de preencher, a pessoa confirme se a página tem o domínio .gov.br, além de divulgar fake news sobre a Covid-19. Golpistas criam plataformas falsas para roubar dados dos usuários. Da Rádio 2, Sig Aikmaier. O programa Universidade para Todos, ProUni 2021, divulgou ontem os nomes dos candidatos aprovados na primeira chamada. A informação está disponível no site prouniportal.mec.gov.br. Os selecionados terão até a próxima quarta-feira, dia 27, para comprovar as informações prestadas na inscrição. O resultado da segunda chamada ocorre em 1º de fevereiro. O ProUni seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. Um dos critérios de seleção é o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Com o adiamento do Enem 2020 por causa da pandemia, a nota desta edição só será divulgada no fim de março. Por isso, a seleção do ProUni deste primeiro semestre adotou as notas do Enem 2019. A Prefeitura de São José dos Campos inicia amanhã a entrega de escrituras para 25 famílias do Jardim Brasília, da região leste de São José dos Campos. O bairro que recebeu famílias de áreas irregulares, de risco ou que viviam em assentamento precário foi entregue há 5 anos pela Prefeitura. A regularização da documentação foi possível graças à lei municipal, que autorizou o município a doar as 34 unidades habitacionais aos seus ocupantes. As despesas com a lavratura e o registro das escrituras foram pagas integralmente pelo município, devido à ocupação daqueles imóveis serem de interesse social. As farmacêuticas Janssen e Pfizer receberam ontem um selo de boas práticas da fabricação de medicamentos da Anvisa, um dos pré-requisitos para a solicitação do uso emergencial dos imunizantes contra a Covid-19 desenvolvidos por elas no Brasil. Em nota, a agência reguladora afirmou que a certificação da Pfizer foi feita após análise de informações e da Janssen, que tem 3 empresas envolvidas no processo de fabricação das vacinas, ficou com apenas uma pendência em uma delas. No Brasil, o imunizante da Janssen está na fase 3 de testes. Se os protocolos do estudo seguirem o cronograma previsto, os resultados devem ser divulgados no mês de fevereiro e o pedido para uso pode ser formalizado ainda em março. O empresário Luciano Hang, de 58 anos, dono da rede de lojas varejistas Avan, está internado em São Paulo para tratamento de Covid-19. Segundo o Hospital Santa Maggiore da rede Prevent Senior, Hang não autorizou a divulgação de boletins médicos sobre seu estado de saúde. Também estão internadas a mulher do empresário, Andréa Hang, e a mãe dele, Regina Hang, de 82 anos. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Hang costuma contestar o isolamento social e usar as redes sociais para defender o uso de hidroxicloroquina.
Agora 7h23. Repita. 7h23. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h26. Repita. 7h26. Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí participaram da primeira reunião do ano da região turística Rios do Vale na semana passada. No encontro, que foi realizado de forma virtual, foram apresentadas as principais ações para o setor, nas esferas estadual e federal, e as próximas diretrizes para fomentar o turismo na região. A presidente do Contur de Jacareí, Rosina Moliterno, conversou com Giovana Bubniak sobre a reunião. Bom dia, Giovana e os ouvintes da Rádio Jovem Pan. A reunião foi muito produtiva. Foi o primeiro encontro deste ano com os dirigentes das cidades que compõem a região turística Rios do Vale, da qual Jacareí faz parte. Nos reunimos para alinhar ações e atrair visitantes para a nossa região, movimentando assim o setor turístico. Participaram também representantes do governo do estado e do Ministério do Turismo, inclusive a presença nobre do Sr. Jarbas Favorito. Nós vamos criar roteiros especiais e integrados, buscando trazer turistas das regiões metropolitanas mais próximas, como São Paulo, Campinas, para que conheçam os atrativos incríveis da região turística Rios do Vale. Rosina Moliterno comentou que o turismo foi um dos setores mais atingidos pela pandemia. O turismo foi o setor mais atingido pela pandemia e a retomada é um grande desafio a todos nós. O setor de bares e restaurantes, hospedagens, sentiram os impactos logo no início, em março do ano passado. Com a notícia da vacinação, acreditamos que as pessoas vão conquistando confiança em voltar a viajar. Isso é muito importante para o turismo, essa confiança. E assim, os estabelecimentos devem estar preparados para receber com total segurança. A presidente do Contur comentou ainda das atrações na região. A região de Rios do Vale é um dos maiores redutos da cultura caipira do estado de São Paulo. É uma região que proporciona experiências únicas em contato com a natureza, com a cultura local e com uma gastronomia que encanta pelo modo de preparo das comidas típicas. Seja para um almoço em frente a uma represa, um passeio por um centro histórico ou simplesmente uma aventura em meio à Mata Atlântica. Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Paraibuna, Santa Branca, São Luís do Paraitinga e Taubaté. Elas nos levam a caminhar pelas histórias do Brasil. E Santa Branca, um lugar ideal para pesca, lazer, recreação e prática de esportes aquáticos, é a Toca do Leitão, bem na orla do Rio Paraíba do Sul. Quem gosta do contato direto com a natureza e a cultura local vai adorar a cidade de Santa Branca. Jacareí é rica em cultura. Se você é mais ligado em turismo cultural, não deixe de conhecer o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, em Jacareí, o MAV. Esse passeio é como uma viagem no tempo, passando por arte sacra, barroca e popular. Jacareí é muito rica turisticamente falando. A cidade reúne 3 grandes aras: o Aras Bonanza, a Fazenda Santa Hilda e o Aras Lagoinha, que durante o ano inteiro atraem turistas do Brasil inteiro. Vale muito a pena vocês fazerem o circuito das cidades que compõem os Rios do Vale. A União das Cidades visa a sistematização de informações entre elas para desenvolver atividade turística em nível regional. Bem legal isso, né, Giovana? A única coisa que eu falo aqui, sempre digo, né, que, por exemplo, na Toca do Leitão, Santa Branca, é um lugar bonito mesmo, mas falta infraestrutura, falta autoridades do município, do governo do estado, inclusive, investirem lá.
porque realmente o lugar é muito bonito, mas você não tem nenhuma restaurante, tem restaurante, mas chegar até a represa é muito complicado, porque não tem uma infra, não tem um salva-vidas, não tem um resgate, enfim, né? Aliás, tem reclamado aí que várias pessoas têm perdido a vida agora nesse calor na represa, então é importante que as autoridades atentem para isso, para tentar melhorar as condições para os banhistas, as pessoas que visitam o local. Se fala em turismo, fala, é muito bacana, agora precisamos também investir em infraestrutura. Em Jacareí, por exemplo, eu acho que fizeram uma medida que tomaram lá com relação à linha do trem, né? Tirar a linha do trem, deveria deixar o trem, fazer o circuito ali entre Jacareí, por exemplo, Bom Jesus a Guararema, como tem Luiz Guararema, Carlos, exatamente. Ia ser muito bacana, mas passou, né? Agora tem que mexer no que tem agora de turismo e tentar fomentar isso aí para a região, né? Clemente, e é assim, é um momento, né, logo pós-pandemia, agora com a vacinação, que as pessoas precisam pensar mesmo nesse setor, né? O turismo. É um setor importante, que precisa de investimentos, como você disse, infraestrutura, e precisa ser aquecido, né? Porque, como disse aqui a presidente do Contur, foi um dos setores que mais foi assolado aí pela pandemia. Porque realmente, na área de turismo praticamente parou, né? Exato. Durante os meses mesmo de lockdown, de quarentena, o turismo parou mesmo, né? Tá você não parado, podia. Né, não, ainda tá, mas agora hoje menos, né? Hoje você ainda tem, você citou, por exemplo, o trem de Guararema, eles estão conseguindo fazer já algumas viagens, lógico, tem que respeitar todos os protocolos, tem que usar máscara, tem que ter uma quantidade menor de pessoas no trem, mas aos pouquinhos eles ainda vão conseguindo se adaptar. Agora, realmente, no período mais crítico, né, a partir de fevereiro, março do ano passado, foi fechado mesmo. Literalmente, a coisa foi realmente muito complicada. Aliás, a área de turismo e a área de cultura também sofreu muito. Aliás, está sofrendo ainda, né? Agora, bacana dizer também que os prefeitos de Santa Branca, de Jacareí, também de Guararema, conversassem, se unissem em prol do turismo. Ia ficar muito bacana, né? Fazer um circuito mesmo, né? Exatamente. A hora? Agora 7h33. Repita. 7h33. A Índia vai começar a exportar vacinas contra a Covid-19 para 6 países, e nenhum deles é o Brasil. Em uma nota divulgada pelo governo, foi informado que serão vendidas doses para Butão, Ilhas Maldivas, Bangladesh, Nepal, Mianmar e Ilhas Seychelles. O Brasil não é citado, apesar de o governo de Jair Bolsonaro ter previsto a compra para o futuro próximo. Na semana passada, após a expectativa de que as vacinas fossem enviadas para o Brasil já no último fim de semana, o Ministério das Relações Exteriores da Índia afirmou que era muito cedo para dar respostas sobre exportações das vacinas produzidas no país. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial fechou ontem em alta de 0,77% ante o real, cotado a R$ 5,34 na venda. É o terceiro dia seguido que o dólar se valoriza. Já o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda. O índice caiu 0,50%, fechou em 120.636 pontos. Euro cotado a R$ 6,48, com alta de 1,15%. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York fechou em alta ontem, após a audiência no Congresso da futura secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, que defendeu um plano de reativação ambicioso. O Dow Jones subiu 0,38% a 30.390 pontos e o tecnológico Nasdaq subiu também 1,53%, fechou em 13.197 pontos. E hora da boa notícia, o trabalho dos cães de resgate em missões de salvamento pode contar agora com um aliado inteligente. Trata-se de um colete tecnológico desenvolvido na FATEC de São José dos Campos, equipado com câmeras e sensores para monitorar a saúde do cachorro e o ambiente onde ele será inserido. O foco principal dos desenvolvedores deste sistema foi garantir a proteção do cachorro por meio do monitoramento das condições físicas e emocionais, além de aumentar a eficiência das operações. O projeto multidisciplinar envolveu conhecimentos das áreas das indústrias 4.0, de automação e de tecnologia da informação. Foram 3 anos de pesquisas. A tecnologia foi testada e aprovada pela cadela da unidade do Corpo de Bombeiros no Ipiranga, zona sul da capital, e doada para a instituição. 7h35 agora. Repita. 7h35.
O governo de São Paulo espera receber da China 5 mil litros de insumo para a Coronavac na semana que vem, o que deve permitir a produção de mais 5 milhões de doses pelo Instituto Butantan. As negociações com a China avançaram para liberar parte dos 11 mil litros do princípio ativo da vacina, que vem para o Brasil. Por meio do ingrediente farmacêutico ativo, é possível produzir mais 5 milhões de doses da Coronavac, que se juntaria mais 6 milhões que começaram a ser distribuídas. Ainda outras 4,8 milhões de doses prontas no Butantan, que dependem de nova autorização emergencial da Anvisa para serem aplicadas. O pedido foi feito pelo Instituto na última segunda-feira. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse ontem esperar uma rápida solução para o atraso da vinda de insumos da China, necessários para que a instituição produza novas doses da Coronavac. Ele cobrou dignidade do presidente Jair Bolsonaro para que ajude a agilizar a liberação do produto pelo governo chinês. Se a vacina agora é do Brasil, que o nosso presidente tenha a dignidade de defendê-la e de solicitar inclusive apoio do seu Ministério de Relações Exteriores na conversa com o governo da China, cobrou o presidente do Butantan. Em dezembro de 2020, havia cerca de 1.700.000 requerimentos de benefícios previdenciários na fila para a concessão. Desse total, 1.200.000 esperavam pela primeira avaliação do Instituto Nacional do Seguro Social e 477.000 já haviam passado pela análise e necessitavam que o segurado apresentasse documentação para serem concluídos. O INSS informou que está ampliando o número de servidores na análise e concessão de requerimentos, o que diminuirá tanto o tempo de concessão quanto o estoque de pedidos. O tempo médio de concessão de benefícios no país era de 66 dias em dezembro. Atualmente, por lei, os pedidos devem ser analisados em um prazo de até 45 dias. O INSS conseguiu cumprir o que determina a lei entre junho e setembro, mas a partir de outubro, o tempo de espera voltou a subir. A presidência de Joe Biden começa oficialmente nesta quarta-feira, após ele fazer seu juramento ao meio-dia, horário de Brasília. Mas esta será apenas uma parte da longa cerimônia, bastante diferente das anteriores. Biden inicia o dia indo a uma missa na Catedral de São Mateus, o padroeiro das autoridades. Católico praticante, o presidente eleito convidou os líderes do Congresso e líderes republicanos de ambas as casas, Câmara e Senado. Sem uma grande multidão devido à pandemia de coronavírus e sem seu antecessor, Donald Trump, Biden se torna o presidente de número 46 dos Estados Unidos ao fazer o juramento após sua vice, Kamala Harris, na fachada oeste do Capitólio. A solenidade tem início à 13h, no horário de Brasília. Agora 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h41. Repita. 7h41. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Ídolo do Corinthians, o ex-meia Danilo está de volta ao clube. Aos 41 anos, ele foi anunciado ontem como técnico da equipe Sub-23. Aposentado desde 2019, Danilo substituirá Edson Leivinha no comando da categoria. O profissional, a princípio, seguirá no quadro de funcionários do clube. O técnico Cuca ainda está na dúvida sobre o goleiro titular do Santos para a final da Libertadores da América contra o Palmeiras no dia 30 de janeiro em duelo único no Maracanã. O treinador vai escalar João Paulo contra o Fortaleza amanhã no Castelão, enquanto John ficará treinando no CT Rei Pelé após a quarentena forçada pela Covid-19. A definição vai ocorrer antes do jogo diante do Goiás, no domingo, na Vila Belmiro. Cuca vai ouvir o preparador de goleiros para escolher o titular. Até lá, João joga e John se recondiciona fisicamente. Vladimir é opção no banco de reservas. O Peixe deve poupar alguns titulares contra o Fortaleza. A ideia de Cuca, porém, é levar um time competitivo a campo para seguir na briga pelo G6 do Brasileirão. O Alvinegro é o 8º, com 45 pontos depois de 30 rodadas.
Em exames realizados na segunda-feira, o São Paulo não registrou nenhum caso de Covid-19 no elenco. Os testes antecedem o duelo decisivo com o Internacional pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A única baixa do tricolor por Covid-19 é Hernanes, que testou positivo antes do jogo contra o Atlético Paranaense. O meio-campista está afastado, respeitando os protocolos de saúde. Com boa parte do elenco à disposição, Fernando Diniz tenta conduzir o São Paulo à primeira vitória do ano de 2021, justamente no embate entre líder e segundo colocado do Brasileirão. No momento, a equipe paulista soma 57 pontos, apenas um a mais que o Colorado. O Fluminense passou por um susto no treino da sexta-feira quando o goleiro Muriel sofreu uma concussão, um tipo de sintoma neurológico. O jogador foi levado a um hospital onde passou por exames e ficou em observação por 2 noites. Passado o susto, Muriel recebeu alta do hospital e não deve ficar no banco de reservas hoje, quando o Fluminense encara o Coritiba no Couto Pereira. O Fluminense vai em busca de mais um bom resultado no Campeonato Brasileiro para seguir na briga por um lugar na próxima Libertadores. O técnico Marcão pode repetir a formação que começou a partida contra o Sport. Na última semana, boatos indicavam que os GPs de Mônaco, Canadá e Azerbaijão seriam cancelados por causa da pandemia de coronavírus. E apesar de os 3 eventos não terem sido realizados em 2020 justamente por causa do vírus, os organizadores do GP de Mônaco garantem que nesta temporada a corrida marcada para 23 de maio está garantida. Se são rumores ou não, o tempo dirá. Mas o fato é que a temporada ainda nem começou e o calendário 2021 da Fórmula 1 já sofreu suas primeiras mudanças. O GP da Austrália, que deveria abrir o calendário em 21 de março, foi adiado para 21 de novembro, após o país impor medidas restritivas a viajantes para conter uma nova onda do coronavírus. A pedido dos organizadores do GP da China, a etapa também foi adiada. A centenária Copa Davis, campeonato de equipes de tênis, passará por mudanças em seu formato a partir deste ano. As alterações definidas pela Federação Internacional de Tênis incluem a extensão das finais do torneio de 7 para 11 dias e a escolha de mais 2 cidades-sede que se juntarão a Madrid, já garantida desde o ano passado. A edição 2020 das finais da Copa Davis, antes prevista para começar em 23 de novembro do ano passado, foi adiada para 2021 devido à pandemia. Com o remanejamento, o evento está marcado para acontecer entre os dias 25 de novembro e 5 de dezembro. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Rua Guaianazes, em Santana, Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, Rua José Cobra, no Parque Industrial. Estas 3 ruas, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Também teremos radar móvel na Avenida General Motors, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora. Fumacê programado para hoje em São José dos Campos, região sudeste, bairros Capoava, Jardim São Judas Tadeu, conjunto da Polícia Militar, Vila Rica, Jardim Santa Sofia, Jardim Santa Fé, Recanto dos Tamoios, Jardim Santo Onofre, Vila Iracema, Pinheirinho dos Palmares 2, Residencial Nosso Teto e Jardim Pernambucano. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem lentidão aqui na altura de São José dos Campos, quilômetro 139, no sentido São Paulo, pista expressa, por causa do excesso de veículos. A partir de Guarulhos, a gente continua com vários pontos de lentidão também no sentido São Paulo. A gente tem trânsito lento agora no quilômetro 208, na pista expressa, e no 219, na pista marginal, os 2 pontos em Guarulhos. E um pouco mais à frente, já praticamente na chegada a São Paulo, também tem trânsito lento agora pela rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 229, na pista marginal. Todos os pontos aí na chegada a São Paulo são também por causa do excesso de veículos. A mesma situação acontece na rodovia Ayrton Senna. Tem lentidão no sentido capital por causa do excesso de veículos neste momento, na altura de Guarulhos também. A lentidão agora vai do quilômetro 24 até o quilômetro 21.
Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto segue com trânsito fluindo bem aqui na região do Vale do Paraíba. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas seguem nessa manhã com situação bastante semelhante. De forma geral, o motorista tem ótima visibilidade, o trânsito flui bem, não há problemas nesse sentido. Apenas a rodovia dos Tamoios tem obras de duplicação e, por conta disso, tem pare e siga no trecho de serra. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h51. Repita. 7h51. E vamos às reclamações ouvindo pelo WhatsApp, o Elé Moreno, no 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem a reclamação aqui da Daniele Prado de São José dos Campos. Ela mora no Jardim da Granja e ela estava contando pra gente que os moradores estão sentindo de uns tempos pra cá, a partir do final da tarde, um cheiro insuportável de algo queimado. Só que não é fumaça de incêndio, o cheiro é um pouco diferente. Aí a Daniele estava contando pra gente que ataca a garganta, fica irritada, o pessoal começa a tossir, dá dor de cabeça. No caso dela é pior ainda, porque ela tem rinite alérgica e aí a situação é mais complicada ainda. Ela diz que mora mais ou menos há uns 2 anos nesse local e nesse período agora, recentemente, é que está acontecendo isso. Ela diz que acredita que é a Revap, que fica próxima ali e que nesses últimos tempos está produzindo muito fogo, muita fumaça à noite, madrugada. Ela diz que talvez a Revap seja responsável por essa mudança, por essa fumaça que está aparecendo ali na região. E até pode ser, né, Clemente? Porque a gente tem recebido aí na última semana, nos últimos 10 dias... sobre isso, exatamente, várias reclamações. E até reclamações. agora a Revap não se pronunciou. Nada, ninguém falou nada. A CETESB também disse que ia avaliar a situação, mas também não emitiu nenhuma nota, né, Giovana? Nenhuma informação oficial, o nosso né? ouvinte recebeu da CETESB, uma nota, uma resposta do e-mail dele, né? Uma resposta dizendo que eles estiveram lá, no dia que eles estiveram lá, e no momento, que não foi o momento que o ouvinte reclamou, claro, né? Estava tudo normal. Exato. Entendi. Aliás, essa questão da fiscalização é bem complicado, né? Porque a gente normalmente faz a reclamação, e no caso aqui dessa situação, está acontecendo de noite, de madrugada, aí é óbvio que ninguém vai lá fiscalizar nessa hora, né? Aí quando vai durante o dia, tá tudo normal, tudo bonitinho. Difícil isso, viu? Vamos falar rapidamente aqui do bairro Vila Branca de Jacareí. É o Éder, nosso ouvinte de Jacareí. Ele diz que todos os dias ele faz uma caminhada na rua Los Angeles e ele estava contando que tem que sair da calçada porque não tem como passar por causa do mato alto que toma conta. Ele mandou várias fotos pra gente. Ele disse que na rodovia Geraldo Scavone, que contorna o residencial Sweet Garden, de frente ali com o White Martins, é o contrário. A calçada não comporta 2 pessoas lado a lado. 2 situações bem complicadas. O Éder mandou várias fotos pra gente. Realmente o mato tá alto e a calçada tá estreita. Tá difícil. Gente gostaria que o pessoal desse uma atenção aí. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, se você tem alguma informação pra gente, manda aqui pro nosso WhatsApp. É o 129970790, 7791. Repetindo, 12997077791. 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. O ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão que julga governadores, aceitando um pedido da Procuradoria Federal, do Ministério Público Federal, deu prazo para o governador do Amazonas e para o prefeito de Manaus prestarem contas sobre os bilhões que receberam do governo federal, né, para cuidar das pessoas acometidas da Covid, inclusive comprando oxigênio. Hoje, em Coari, no interior do Amazonas, 7 pessoas morreram por falta de oxigênio. Isso é muito grave, né? O governador, aí para mudar de governador, o governador Dória está naquela ânsia de vacinar São Paulo. Agora é bom a gente lembrar
que a União Europeia, por exemplo, trabalha em conjunto, porque sabe muito bem que se a Alemanha, que é o país mais poderoso, né, vacinar-se rapidamente, tiver prioridade na vacinação, os países limítrofes vão mandar a gente atravessar a fronteira que não existe entre a União Europeia e entrar na Alemanha. Então, eles estão trabalhando em conjunto, porque é inteligente esse trabalho em conjunto, né? Mas o assodamento do governador, olhando eleições e faturamento político, e como ele próprio teria dito ao governador do Piauí, né? Ele está em disputa com Bolsonaro, né? Não dá para fazer disputas políticas, eleitorais ou eleitoreiras, nem de terceiro turno da eleição presidencial que passou, em torno de uma questão de saúde pública. Isso é muito grave, né? Por exemplo, o PSOL agora pediu ao ministro Lewandowski para proibir o governo federal de falar em tratamento precoce. Chegou a citar lá, não pode azitromicina, ivermectina, anita, hidroxicloroquina. Eu pergunto por quê? Por quê? Isso provoca algum prejuízo na pessoa que está tomando? Está comprovado que não, cientificamente provado que não. O que tentaram fazer de fake news, né, o Colégio Europeu de Cardiologia derrubou, né? Não tem nenhuma arritmia causada pela hidroxicloroquina. Como, aliás, eu sei de família, porque minha irmã toma todos os dias faz anos, né, por causa de artrite, né? Então, não existe essa possibilidade, mas o PSOL quer. Eu fico perguntando por quê. Tá torcendo para que as pessoas superlotem hospitais, que as pessoas não tenham um tratamento que pode prevenir, que pode tornar a doença mais fraca e ser resolvida na primeira fase, a pessoa não vá para a segunda fase, que já tem que entrar corticoide, aí não adianta mais esse tratamento precoce, ou no tratamento final, na terceira fase, que a pessoa está lá entubada na UTI. Será que estão torcendo pela morte? Eu lembro do general Milan Astray, ao entrar na Universidade de Salamanca, na Guerra Civil Espanhola, que deu um grito que ficou histórico. Viva la muerte! Né? Parece que estão gritando viva a morte, meu Deus do céu, torcendo pelo coronavírus. É uma coisa incrível, eu não sei por quê. Não sei, digamos, né, admitamos que seja experimental, mas a vacina, todas as vacinas são experimentais também. Então, qual é o problema? Né? É política, né? É um dogma ideológico que está afetando a saúde das pessoas. Fala em dogma ideológico, o Supremo largou uma nota, né, para contestar uma declaração de Bolsonaro para o Datena, dizendo que estava proibido pelo Supremo de agir nos estados e municípios. Soltou uma nota dizendo que não está proibido. Bom, exatamente a palavra proibição não está, mas eu tenho a nota aqui do Supremo no dia do julgamento da proposta do pedido do PDT. Está aqui a nota dizendo que o PDT está reclamando da lei, que era medida provisória, foi convertida em lei, que a União tinha a prerrogativa de isolamento, quarentena, interdição de locomoção, de serviços públicos, atividades essenciais e de circulação, e que isso não podia, que tinha que estar com governadores e prefeitos. Aí decidiram, com voto vencido de Dias Toffoli e de Marco Aurélio, dando a maioria aderiu à proposta do ministro Edson Fachin, dizendo que a União pode legislar sobre o tema. Eu estou lendo a nota do Supremo, mas que o exercício dessa competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes. Então, o governo federal fica por último, né? A possibilidade do chefe do Executivo Federal definir por decreto a essencialidade dos serviços públicos sem observância da autonomia dos entes locais afrontaria o princípio da separação de poderes. E foi isso que foi aprovado. Acho que está muito claro. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan.
8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.